Fraternidade Sem Bandeiras. A Irmandade Sem Bandeiras é um bando fora da lei que trabalha contra os interesses dos Lannister nas terras fluviais na época da Guerra dos Cinco Reis, embora seu objetivo seja proteger os plebeus de qualquer força que os preda, independentemente de qual rei ou senhor eles apoiem. O grupo foi criado indiretamente por Eddard Stark, a mão do rei de Robert Baratheon, quando ele enviou uma força de cavaleiros e soldados liderados por Beric Dondarrion para restaurar a paz e a justiça nas terras fluviais no início da Guerra dos Cinco Reis. Apoiado por vários de seus próprios guardas domésticos da casa Stark. Presos atrás das linhas inimigas após a Batalha de Mumers Ford, eles se tornaram um grupo guerrilheiro e se juntaram a desertores de diferentes exércitos na guerra, bem como a plebeus tentando defender suas casas. A Irmandade continua a lutar para proteger os plebeus das terras fluviais e fazer justiça a todos que os perseguem. Após o Casamento Vermelho, a Irmandade tornou-se uma força de resistência contra os Lannisters e seus aliados no norte e nas terras fluviais. Eles provaram ser particularmente problemáticos para a Casa Frey, reunindo os plebeus em revolta e invadindo os acampamentos e trens de suprimentos de Valder Frey. Os Frey se viram sobrecarregados com o assédio contínuo da Irmandade, e o idoso Valder foi relutantemente forçado a solicitar apoio de seus mestres Lannister. No entanto, nos últimos anos, a Irmandade, a maioria dos quais adora o Senhor da Luz, voltou sua atenção dos grãos-senhores guerreiros para os caminhantes brancos e seu exército de mortos, marchando para o norte para ajudar na luta contra eles. História. A Irmandade Sem Bandeiras foi formada após a Batalha de Mumers Ford. Eddard Stark, a mão do rei de Robert Baratheon, acusou o Lord Beric Dondarrion de trazer a justiça do rei para Sor Gregor Clegane depois de receber relatos de plebeus perseguidos de que a montanha estava aterrorizando as terras fluviais. Isso estava sendo feito clandestinamente por ordem de seu suzerano, Lord Tywin Lannister, cujo filho Tyrion havia sido preso por Catelyn Stark, filha de Oster Tully, senhor das terras fluviais, e acusado de tentar assassinar seu filho Bran. Os sobreviventes ficaram presos atrás das linhas inimigas quando Joffrey Baratheon ascendeu ao trono de ferro com Tywin Lannister como a nova mão, mas liderados por Dondarrion e touros de MYR, eles formaram a Irmandade para perseguir as forças Lannister. Com o tempo, eles começaram a sentir que nenhuma das facções da Guerra dos Cinco Reis estava efetivamente cuidando do bem-estar dos plebeus. Tanto os Starks quanto os Lannisters queimariam fazendas nas terras fluviais apenas para negar ao outro o uso de suas colheitas. A Irmandade, portanto, decidiu não lutar por nenhuma bandeira de um rei ou outro na guerra, mas lutar para defender as pessoas comuns contra grupos de soldados invasores que atacam os fracos durante a guerra. Do grupo principal que foi originalmente enviado por Eddard Stark, e continha alguns de seus próprios guardas domésticos de Winterfell, a Irmandade atraiu novos membros durante o curso da guerra, já que se juntou a desertores Stark e Baratheon, bem como simples plebeus que queriam defender suas casas. Resumindo, a Irmandade é um bando de desajustados, mas perigosos, que roubam dos ricos para dar aos pobres, fazendo ataques de atropelamento e depois recuando para as florestas. Guerra dos Tronos, segunda temporada. Em Arrenhal, o torturador Lannister conhecido como Ticler interroga prisioneiros de uma vila próxima e exige saber onde está a Irmandade, o que eles estão planejando e quais aldeões estão colaborando com eles. Após o envenenamento de Amor e Lorch, Gregor Clegane acredita que a Irmandade é a responsável. Tywin considera o nome grandioso para um bando de bandidos e bandidos. Tywin está furioso porque a Irmandade está operando atrás das linhas Lannister e atacando suas forças impunemente. Game of Thrones, temporada 3. Após sua fuga de Arrenhal, Arya, Torta Quente e Gendry são emboscados pela Irmandade enquanto tentam chegar a Correrio. O trio é questionado por touros, que os confunde com refugiados de guerra, e os convida a voltar para uma pousada próxima para comer e beber. A Irmandade também captura Owen, que identifica Arya. A Irmandade se recusa a deixar Arya ir, efetivamente tornando-a sua refém. Enquanto isso, Gendry decide se juntar a eles. Depois de ser libertado pela Irmandade, Sandor sequestra Arya. Game of Thrones, temporada 6. Lothar Frey e Valder Rivers relatam a seu pai que, além dos Riverlords se levantando contra a Casa Frey, a Irmandade está reunindo os plebeus contra eles e atacando suas linhas de abastecimento e acampamentos nas terras fluviais. Os Frey se encontram esgotados demais para tomar Correrio e pedem ajuda aos Lannisters no desembarque de King. 3 cavaleiros exploram os plebeus em reconstrução, entre eles o cão de caça. Os cavaleiros exigem todos os suprimentos que puderem, embora o líder da comunidade, Rei, diga a eles que eles não têm nada a oferecer. Os cavaleiros partem com um trecho de uma oração ao Senhor da Luz, e o cão percebe que são da Irmandade. A comunidade é mais tarde encontrada morta para um homem, e a Irmandade é considerada responsável. Deon,
Irritado porque sua pacífica comunidade foi massacrada, resolve encontrar os homens responsáveis. Ele encontra um pequeno grupo deles, entre eles 2 dos agressores. Ele mata todos sem esforço usando um machado e rastreia os outros do grupo, o que o leva à liderança da Irmandade. Beric Dondarrion e touros de MYR já colocaram laços no pescoço dos outros homens responsáveis pelo ataque e permitiram que o cão de caça enforcasse pessoalmente 2 deles. Beric e touros então tentam recrutar o ON para sua mais nova missão, viajar para o norte para lutar contra um grande mal que ameaça toda a humanidade, independentemente de qual bandeira eles ficam para trás. Game of Thrones, temporada 7. A Irmandade, com o ON agora parte do grupo, continua sua marcha para o norte sob Beric e touros. Eles chegam a uma fazenda que pertenceu a um fazendeiro encontrado pelo ON durante suas viagens com Arya. O cão reluta em ficar lá, mas a Irmandade precisa de um lugar para parar, descansar e se aquecer agora que o inverno chegou. Enquanto alguns membros da Irmandade procuram por qualquer grão ou riqueza escondida e touros acende uma fogueira perto de uma lareira próxima, o cão de caça e Beric lamentam os esqueletos do fazendeiro e sua filha e se perguntam como eles morreram. Beric postula que eles estavam morrendo de fome e, em vez de deixar sua filha morrer de fome, o pai acabou com isso rapidamente para os dois. Os dois se sentam, e o cão se pergunta em voz alta por que o Senhor da Luz continua deixando touros trazer Beric de volta dos mortos e expressa sua contínua descrença em Lolor. Touros convoca o cão de caça para o fogo que ele acendeu e implora que ele olhe para as chamas, onde o cão de caça testemunha uma visão de Astvashbai descia ao longo da muralha e uma montanha em forma de ponta de flecha. Ele vê os caminhantes brancos e coisas mortas marchando na muralha, o que o perturba. Mais tarde, touros encontra o ON cavando sepulturas para o fazendeiro e sua filha. Ele lamenta suas mortes, dizendo que eles não mereciam morrer. Touros observa, surpreso com um cão de caça. Cerca de 1,5 km ao sul da muralha, eles são avistados e capturados por um grupo de selvagens servindo ao lado da patrulha da noite em Astvash. Pouco depois, o rei Jon Snow e seus homens chegam para viajar além da muralha para capturar uma criatura como evidência para as rainhas no sul. Depois que Jon afirma que eles não têm homens suficientes, Tormund os leva às celas para se encontrar com Beric, touros e o cão de caça, alegando que eles também querem ir para o norte da muralha. Jon imediatamente reconhece o ON depois de vê-lo originalmente em Winterfell. Gendry aconselha a não confiar neles, pois o venderam a Melisandre para ser assassinado. Jorah Mormont também reconhece touros depois de lutar ao lado dele durante a rebelião Greyjoy. Devido a muita tensão na sala, Beric começa um discurso apaixonado de que o Senhor da Luz os uniu, mas Sandor o interrompe e pergunta a Jon se eles estão vindo com eles. Jon concorda, alegando que eles estão todos do mesmo lado porque estão todos respirando. A Irmandade, Jon, Jorah, Gendry, Tormund e alguns outros selvagens passam pelo portão e encontram uma tempestade de neve gigante. Além da muralha, Thoros é gravemente ferido durante uma batalha com um urso da neve Vigt, e mais tarde morre devido aos ferimentos. Beric sofre por seu velho amigo e queima seu corpo com sua espada flamejante. Game of Thrones, temporada 8. Liderados por Tormund e Beric, um grupo sobrevivente da Irmandade, dos Selvagens e da Patrulha da Noite chega à última lareira depois de escapar da queda da muralha. Eles encontram sangue, mas nenhum cadáver no pátio do castelo. Indo mais fundo no Castelo Escuro, eles se deparam com Edison Tollett e os sobreviventes da Patrulha da Noite. O grupo descobre Ned Umber morto dentro do grande salão, preso contra a parede com um grupo de membros decepados em uma formação espiral ao redor de seu corpo. Beric afirma que é uma mensagem enviada pelo Rei da Noite. Quando Ned Umber reanima como uma criatura de olhos azuis e corta Tormund com uma faca, Beric queima a criatura com sua espada flamejante e todo o símbolo espiral é incendiado. A cavalo, a Irmandade chega a Winterfell junto com os outros sobreviventes, eventualmente se juntando à batalha contra o Exército dos Mortos. Beric e vários outros membros são mortos no conflito que se segue. O estado atual da Irmandade é desconhecido. Membros conhecidos: Andi, um arqueiro campeão das Terras da Tempestade. Membro da Irmandade. Membros antigos: Lord Beric Dondarrion, Thoros, Len, Morgan, Steve, Riddell, Gatins. 2 ex-membros não identificados: Sandor Clegane. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, um grupo de soldados, cavaleiros e camponeses armados conhecidos como Irmandade Sem Bandeiras se forma para ajudar a proteger o povo das terras fluviais das depredações da guerra e dos abusos das forças militares, particularmente dos Lannister. Mas também forças Stark. Os membros conhecidos da Irmandade, até a morte final de Beric, são
Lord Beric Dondarrion, o Senhor do Raio, o líder. Touros de MYR. Edric Ned Dayne, Senhor de Starfall e Casa Dayne em Dorne, escudeiro de Beric, sobrinho de Arthur Dayne, Ashara Dayne e Alyria Dayne, noiva de Lord Beric. Len Le Moncloak. Arvin, ex-membro da guarda doméstica de Eddard Stark. Jack Belak. Tom of Sevenstreons, também conhecido como Tom O Sevens ou Tom Sevenstrings, um cantor de reputação duvidosa. O Mad Huntsman, que pegou o Own. Pelo de Tirosh, também conhecido como Greenbeard. Anguy, o arqueiro. Merrit Monton. Vati, o Miller. Sanvi Meg. John O Noten. Melly. Pudim Fote. Dick, também conhecido como Dick sem barba. Dene. Lucas, também conhecido como provável Luke. Lama. Entali. Kyrie, morto em uma batalha com os bravos companheiros. Alyn de Winterfell. O núcleo da Irmandade é formado pela força de 100 soldados, que o próprio Eddard enviou sob o comando de Beric Dondarrion para levar Gregor Clegane à justiça, quando chegaram notícias de que Gregor estava invadindo aldeias nas terras fluviais. Na verdade, a intenção de Tywin era incitar Eddard a confrontá-lo para usar isso como pretexto para a guerra, e ele sabia que o forte senso de justiça de Eddard o impediria de deixar as depredações de Gregor sobre os plebeus sem resposta. Assim, os Lannister anteciparam essa resposta e prepararam uma armadilha para os homens enviados por Eddard na Batalha de Mumersford, na qual a maior parte da força foi destruída. O objetivo da armadilha era na verdade atrair o próprio Eddard para fora da segurança da capital para matá-lo ou capturá-lo durante a emboscada. No entanto, Tywin não sabia na época que Eddard foi ferido durante uma briga com Jaime, portanto, não poderia liderar a caçada por Sor Gregor pessoalmente, frustrando inadvertidamente o plano Lannister. Cerca de um terço da força de Dondarrion liderada por touros consegue escapar da emboscada, embora o próprio Dondarrion tenha sido morto. Seu corpo foi recuperado, no entanto, e quando Touros recitou reflexivamente uma oração ao Senhor da Luz sobre seu amigo falecido, para sua surpresa, Dondarrion magicamente voltou à vida. Os poucos sobreviventes liderados por Dondarrion foram isolados atrás das linhas inimigas e decidiram formar a Irmandade para continuar perseguindo as forças de Gregor, ainda seguindo as ordens de Eddard para fazer os Lannisters responderem por seus crimes. Eddard complementou a expedição de Beric com membros de sua própria guarda pessoal, assim vários membros da Irmandade são os últimos sobreviventes de sua guarda doméstica de Winterfell que o acompanhou até Porto Real. Um deles, Arvin, estava presente quando Eddard e seus filhos encontraram os 6 filhotes de lobo gigante no primeiro capítulo do primeiro romance. Eles continuam a lutar em memória de Eddard, mas depois de ver o sofrimento dos plebeus enquanto as forças Lannister e Stark queimavam aldeias para negá-los ao inimigo, eles começaram a lutar pelo ideal de proteger os plebeus dos soldados Lannister e Stark. Afirma-se que cerca de um terço dos 100 homens originais de Dondarrion morreram na emboscada em Mumersford. Portanto, o grupo principal original da Irmandade consistia em cerca de 30 a 40 homens. Não está claro quantos eram da guarda pessoal de Eddard, embora isso foi posteriormente complementado por plebeus e desertores de diferentes lados da guerra. No segundo romance, o mesmo período da segunda temporada da série de TV, a Irmandade se tornou uma irritação para o exército Lannister em Arrenhal e os homens de Gregor Clegane estão tentando encontrar os líderes da Irmandade. Muitos personagens que mais tarde formaram a Irmandade foram apresentados no Torneio da Mão no primeiro romance. Este torneio ocorreu na primeira temporada da série de TV, mas os personagens não foram apresentados, porque eles não fariam uma aparição significativa até a terceira temporada. Eles recebem participações especiais no primeiro romance, mas apenas reaparecem como a Irmandade no terceiro romance, embora, como na segunda temporada da série de TV, no segundo romance, os personagens mencionem que algo chamado a Irmandade está assediando as linhas de abastecimento Lannister. No Torneio da Mão, Anguy venceu o concurso de arco e flecha e Touros venceu o concurso corpo a corpo. É por isso que eles chegaram a Kingsland e estavam disponíveis quando Eddard ordenou a Beric que liderasse um grupo de cavaleiros capazes de levar Gregor Clegane à justiça, os soldados que formaram o núcleo original da Irmandade. Assim, a audiência da TV pode perder a conexão de que uma das razões pelas quais a Irmandade é uma força de combate desproporcionalmente capaz é porque muitos de seus membros iniciais eram lutadores de elite que vieram para a capital para participar do Torneio da Mão. Por exemplo, pode ser um pouco artificial na série de TV que, como se por puro acaso, o arqueiro líder da Irmandade, Anguy, seja sobrenaturalmente habilidoso com um arco. Os livros realmente explicam que ele é um arqueiro profissional tão habilidoso que compete ativamente em torneios, e de fato, recentemente ganhou o primeiro lugar em um torneio de arco e flecha de nível real.
Além disso, ele não está apenas vagando pelas terras fluviais, mas a razão racional foi dada de que ele estava na capital para um grande torneio, antes de ser enviado com Dondarrion. Após o massacre do exército Stark no Casamento Vermelho, a Irmandade é um dos poucos bolsões de resistência remanescentes contra o controle Lannister nas terras fluviais. As uma ou duas dúzias de membros originais da Irmandade que costumavam fazer parte da guarda pessoal de Eddard, como Arvyn, são, portanto, um dos únicos grupos de soldados Stark que conseguiram escapar da morte ou captura na guerra. Mesmo após o Casamento Vermelho, eles continuam a lutar contra os Lannisters em nome do Rei Robert e Lord Eddard. Embora a Irmandade afirme proteger os plebeus, às vezes eles roubam as mesmas pessoas que deveriam proteger, como fizeram com a velha prisioneira. Ela disse amargamente que Beric pegou 2 das minhas galinhas e me deu um pedaço de papel com uma marca. Posso comer um pedaço de papel velho e esfarrapado? Pergunto. Vai me dar ovos? Os membros da Irmandade que encontraram Arya, Gendry e Torta Quente pretendiam tratá-los da mesma forma, pegar seus cavalos e pagar com um papel. Para justificar seus atos, eles afirmam que pagarão após o fim da guerra e que poderão fazer melhor uso desses itens do que seus proprietários anteriores, lutando pelo bem do reino. Mesmo que a Irmandade pretenda honrar suas obrigações, isso não serve de grande consolo aos pobres que roubam. Dolfal. Após o Casamento Vermelho, a Irmandade encontra o corpo de Catelyn. Arvyn implora a Thoros que lhe dê o beijo da vida, mas Thoros se recusa, pois já faz muito tempo. Beric coloca seus lábios nos de Catelyn, e a chama da vida passa dele para ela. Isso acaba sendo um erro grave. Catelyn é reanimada como a monstruosa Lady Stoneheart. Ela substitui Beric como líder da Irmandade. Sob a liderança de Lady Stoneheart, a Irmandade logo cai, e atualmente não é mais diferente de qualquer banda fora da lei, eles até violam o direito do hóspede assustado. Proteger os plebeus não é mais uma preocupação deles, em vez disso, eles atacam Freys, ou pessoas que têm alguma conexão com os Freys ou Lannisters, e os matam, independentemente de essas pessoas realmente terem participado do Casamento Vermelho ou de terem prejudicado os Starks. Como resultado, muitos dos membros originais, entre eles Anguy, Edric e Dany, abandonam a Irmandade. Len, Jack e outros, no entanto, parecem estar contentes com o status atual da Irmandade. Os membros atuais da Irmandade são Lady Stoneheart, também conhecida como a Carrasca, a Irmã Silenciosa e Mãe Impiedosa. Len Le Moncloak. Touros de MYR. Arvyn. Jack Belak. Tom of Sevenstreons, atualmente em Riverrun como músico na casa de Lord Aemon Frey. Sor Gendry da Colina Oca. Entali. Provavelmente Lucas. Lama. Pau sem barba. Dennett. Uma vez que a maioria dos membros mencionados são malandros, é altamente improvável que eles assumam missões altruístas, como ir para o norte para lutar contra o exército dos mortos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!